Jesus havia dito que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E o livro de Atos registra esse acontecimento historicamente no primeiro século. Capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Todos abriram? O capítulo 3 nos conta a história de um paralítico que havia sido curado por Pedro e João, e isso trouxe alguma dificuldade de aceitação pelas autoridades dos judeus. Capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Vamos orar? Temos um nome no qual nós encontramos todos os recursos que o ser humano precisa. E o primeiro recurso que ele precisa é alcançar o perdão. Porque o salário do pecado é a morte, e nós queremos nos libertar dessa morte, e só o perdão que acontece quando Jesus morre em nosso lugar, nos substitui. Então nós temos um nome que nos tirou a culpa. Nós temos um nome que faz com que nós tenhamos paz com Deus. Nós temos um nome que nos reconcilia com o nosso próximo. Nós temos um nome que cuida da nossa vida e que faz com que a gente possa pensar em colocar em primeiro lugar os interesses de Deus, do reino dele. Então, um nome de Jesus. E temos um acontecimento. Então, são duas faces da moeda. O nome de Jesus e um grande acontecimento do qual todos os seres humanos deveriam participar. Esse acontecimento se chama ressurreição. Talvez você pense, mas eu estou tão bem, estou vivo aqui, por que eu vou pensar em ressurreição? Jesus fez questão de insistir com as pessoas que adianta você conseguir todas as coisas que o mundo te oferece, que adianta você ter tantos resultados bons aqui na terra, se depois você vier a perder a sua alma. Você pode matar tudo tão bem, tudo tranquilo, né? Estou conseguindo fazer as coisas que eu estou pensando, minha vida está planejada, mas é necessário que a gente pense, que a gente reflita, que importa se eu resolver todos os aspectos da minha vida, mas não resolver a questão da ressurreição. Então nós temos um nome e nós temos a ressurreição. Nós temos Jesus e temos o grande acontecimento relacionado com Jesus. Por isso que as autoridades estavam intrigadas, estavam preocupadas, porque estava se ensinando o nome de Jesus, no qual as pessoas podiam ter o direito, a certeza da ressurreição. Vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, porque a mensagem do teu Evangelho é uma mensagem que tem percorrido todos os cantos da terra e tem percorrido os tempos e chegou até nós. Nós te louvamos porque temos um nome perfeito, um nome que nos socorre de forma completa, que é o nome de Jesus. E temos o resultado da presença desse nome nas nossas vidas, da pessoa do Filho de Deus, que é o direito, a certeza, a ressurreição. E que nós possamos viver esta vida fundamentados no nome de Jesus
e na ressurreição de Cristo e no direito que Ele nos concedeu de sermos participantes dessa ressurreição. Que isso aconteça na vida de cada um de nós, todos os dias da nossa existência, na nossa caminhada aqui na terra, até o dia que acontecerá esse grande encontro com Teu Filho nos ares. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Dados arqueológicos de 12 mil, 14 mil anos atrás, revelam que o ser humano sempre esteve preocupado com o que aconteceria depois desta vida. Alguns dias atrás nós ouvimos uma notícia de que os filhos de uma pessoa cujo corpo estava congelado, estavam discutindo se deviam manter aquele corpo congelado ou não, esperando o quê? Alguma coisa da ciência que pudesse fazer com que aquele corpo voltasse a ter vida. São milhares de dólares que a família gasta por mês para manter aquele corpo num sistema de criogênese. O homem mais sábio que passou pela terra, com exceção de Jesus, ele diz assim: o espírito volta para Deus, porque o pó volta para a terra. Então o pó volta para a terra. O escritor do livro de Gênesis já disse que nós trabalharíamos muito e que o pó voltaria para o pó. Então, por isso que quando nós lemos o livro de Atos, nós realmente ficamos impressionados quando você vê que ele veio para resolver definitivamente as dúvidas que as pessoas tinham, dúvidas que começaram lá no Jardim do Éden, quando o primeiro casal desobedeceu a Deus e perdeu o direito à árvore da vida. E essa necessidade de nós estarmos pensando na ressurreição vem percorrendo todas as pessoas, no coração das pessoas. Por quê? Porque a palavra diz que Deus colocou um sentimento de eternidade no coração de todo ser humano. O João Miguel e a Isabela já têm imprimido no seu coração a eternidade. Essas duas crianças que nós apresentamos aqui hoje, que provavelmente são as crianças mais novas, os seres vivos mais novos que nós temos conosco. Já no seu coração está imprimido um sentimento de eternidade, está lá em Eclesiastes capítulo 9. Por isso não dá para ficar sem pensar a respeito da ressurreição. E quando nós pensamos na ressurreição, sem dúvida, o primeiro pensamento que nós temos que ter: quem ressuscitou? Quem realmente é importante para nós, que ressuscitou com repercussão na nossa vida? Então a palavra de Deus diz que a ressurreição de Jesus Cristo foi realmente o marco da história da humanidade. Você pode pensar, mas a morte foi significativa, foi imprescindível, ele tinha que morrer no nosso lugar, alguém que tinha que pagar a justiça, ele pagou a nossa justiça, por isso que nós somos justificados, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O salmista dizia assim, que Deus não deixaria que o corpo de Jesus passasse por um processo de corrupção. Quando Jesus falou a respeito da igreja, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele fez questão de logo nos ensinar que a igreja estaria aqui para falar às pessoas que elas precisavam da ressurreição e que elas podiam crer na ressurreição. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Então a igreja, ela só existe porque tem o nome de Jesus e porque Jesus ressuscitou. Por isso que Marta recebeu essa informação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando nós olhamos para essa questão fundamental da existência humana, não ficamos como talvez alguns das marcas humanas mais significativas do século XX,
que se diziam ateus e que chegaram a uma idade muito avançada, pelo menos 3 que eu estou lembrando agora, chegaram a mais de 90 anos, e nos 90 anos não aprenderam, não conseguiram aceitar, não conseguiram ser humildes para dizer assim, eu preciso da ressurreição. E um deles dizia assim, desespero inexorável, e em cima desse desespero ele fundamentava a vida dele. Vocês sabem o que é inexorável? É algo que não se consegue mudar de forma alguma. Chegaram a essa idade porque não quiseram crer na ressurreição de Jesus Cristo. Bertrand de Russell, Saramago, Jean-Paul Sartre, Freud, morreram desesperados, pelo menos os últimos escritos deles, dizendo que estavam desesperados, porque se a pessoa chegar com 90 anos, você saber que está próximo de partir, e você falar assim, eu não tenho a ressurreição. Não sei o que vai acontecer depois. Então, por isso que você pega homens de 14 anos, 1000 anos atrás, você vai em algumas cavernas e você encontra sinais de que aquelas pessoas estavam preocupadas com a ressurreição. Segundo aspecto fundamental para nós hoje. Que tipo de ressurreição você deve crer? É interessante que na história nós encontramos um profeta que participou de pelo menos 2 ressurreições. Uma criança que havia adoecido e que depois morreu. Sua mãe pediu socorro e o profeta foi lá e a criança ressuscitou. Como é que se chama o profeta? Eliseu. Uma coisa esquisita, no local que Eliseu foi sepultado, no momento estava acontecendo uma guerra, e um dos soldados que havia morrido foi jogado por cima do corpo de Eliseu, e aquele homem, aquele soldado ressuscitou. Estranho, né? E sucedeu que, estando alguns a enterrarem um homem, e o lançaram sobre a sepultura de Eliseu, logo que ele tocou os ossos de Eliseu, reviveu e levantou sobre os seus pés. Aconteceu? Aconteceu. Mas é interessante que a palavra de Deus passa de uma forma bem simples, sem muitas emoções, sem um conteúdo muito grande do que foi escrito, para falar a respeito dessas ressurreições. No momento que o véu do templo de Jerusalém se rompeu de cima para baixo, ou seja, demonstrando que agora não havia necessidade daquela barreira que existia lá no templo de Salomão, que depois os romanos derrubaram, e que nunca ninguém iria construí-lo novamente. Não existe templo de Salomão, irmãos, tá? O templo de Salomão foi um só, ele foi destruído, né? E já não era nem de Salomão, já tinha sido reconstruído, e Jesus disse, não ficaria o quê? Pedra sobre pedra. Aquele templo que depois de 40 anos que Jesus havia ressuscitado, foi destruído pelos romanos. E o véu se rasgou. Na hora que o véu se rasgou, foi a hora que Jesus morreu, em que através da sua morte, agora todos nós temos acesso a Deus, não havia mais templo. Funcionava assim, é como se aqui houvesse uma cortina e que nesse local, nesse espaço, os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Não havia mais essa restrição. Então, nesse momento, algumas pessoas que haviam morrido ressuscitaram também. Mas o que nós estamos aqui nesta noite é para dizer ao Senhor, como é bom saber que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Jesus veio para que nós tivéssemos a certeza da ressurreição. Mas eu não mereço essa ressurreição. Se fosse por merecer, ninguém alcançaria. Ninguém alcançaria. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um ser humano que possa estar na presença de Deus, a não ser que seja através de Jesus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
E há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem. Então, Ele nos deu a certeza, a convicção, que sem merecermos, mas confiando nele, eu posso ter uma ressurreição espiritual. Porque tanto Eliseu, como as ressurreições que aconteceram no ministério de Jesus, Paulo, Pedro, as pessoas morreram. Então nós estamos aqui porque acreditamos naquilo que Jesus disse, numa ressurreição, e nós vamos gravar isso. Hoje eu estou aqui por causa da ressurreição espiritual. Amém? Eu estou aqui porque eu creio no nome de Jesus, e o nome de Jesus produz em mim ressurreição espiritual. Se você vai viver até 93 anos, como viveu Bertrand de Russell, Paul Sartre, Saramago, Freud, acho que foi uns 80, não tem problema, não importa. O importante é que, graças a Deus, eu posso ouvir aquilo que Jesus disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Jesus falou isso, Jesus falou, Jesus garantiu. Não há ninguém que possa questionar que Jesus tenha falado isso. Então, pense um pouquinho. Já pensou você poder ouvir dizer assim: eu estou ouvindo Jesus me dizer, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida, ressurreição espiritual. Então nós agradecemos a Deus porque temos essa certeza. O apóstolo Paulo diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará. Quem que ressuscitou Jesus? Espírito Santo. Está vendo? O Espírito Santo. Jesus, no seu exemplo supremo de humildade, ele não fazia nada sem ser com a direção do Pai e a ação do Espírito Santo. E a gente tenta fazer as coisas sozinho, né? Olha que mentalidade que a gente tem, né? Tentar resolver as coisas sozinho. Sem fazer uma oração, sem ler a Bíblia, tomar decisões importantes, sem pegar um papel e escrever: ó, Senhor, eu estou com uma dúvida, com uma preocupação. Não era assim Jesus. Jesus não fazia nada que não fosse com a orientação do Pai e que não fosse no poder do Espírito Santo. Tanto que vocês lembram, quando ele participou do batismo, ele recebeu ali, foi revestido do poder do Espírito Santo, mostrando para nós que ele realmente é aquela pessoa que nos convida para que possamos aprender dele, porque ele é humilde e manso de coração, e eu quero aprender com Jesus. Então nós temos essa palavra: aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com ele. E Paulo diz assim, que nós estamos assentados nos lugares celestiais, porque nós recebemos a ressurreição. Pela graça nós somos salvos. Pela misericórdia de Deus eu tenho o perdão dos meus pecados. Pela misericórdia de Deus ele me sustenta no caminho que é Jesus. Pela misericórdia de Deus eu tenho a ressurreição para pensar nela todos os dias. Vocês sabem que quando alguém parte, Jesus nos deu uma orientação. Quando alguém parte, o que Jesus diz para nós? Hoje mesmo estarás comigo no? Hoje mesmo estarás comigo no? Paraíso. Isso é para a gente lembrar que ainda você não recebeu ainda os efeitos da ressurreição espiritual, ou seja, você ainda não tem aquele corpo espiritual. Agora não me pergunte o que é corpo espiritual, que é um mistério. Mas é uma situação, uma realidade para eu viver a eternidade com o Senhor Jesus. E quando acontecerá essa ressurreição do espiritual? Essa ação mais abrangente do poder de Deus atuando na minha vida para eu poder participar da ressurreição? No dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar. O Espírito Santo usou Paulo para nos orientar com precisão a respeito disso, né? Já ouvi Jesus me dizer: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Senhor, eu creio, eu ouvi a tua palavra, eu creio em ti, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, eu não quis resistir, não consegui resistir à ação do Espírito Santo. Agora eu estou ouvindo que todo aquele que crê em ti vai passar pela mesma ressurreição que tu passaste, pelo poder do Espírito Santo. Agora você vai me perguntar: quando que isso vai acontecer? Nós já sabemos, no dia que Jesus voltar. Este evangelho será pregado a todas as pessoas e então virá o fim.
Então aqui acontecerá essa bênção, né? Essa realidade de você receber esse corpo espiritual, de eu receber essa maneira especial de viver, não é? Enquanto isso, os que já partiram estão com Jesus como se fosse o quê? Já estarás comigo no paraíso, sem ter esse corpo. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos... Sabe que existe a possibilidade de a gente não ir para o paraíso? E já para o céu. Olha que bênção. O pastor falou, né, que ele, quando era criança, adolescente, ele falou assim, eu não quero morrer, eu não quero ir para o paraíso, eu quero ir para o céu já. São duas realidades diferentes. Então você já pensou, a gente poder falar assim, olha, até 2025 existe uma previsão que a Bíblia vai ser traduzida para todos os povos. Acho que muitos de vocês talvez cheguem a 2025, não chegam? Nós temos irmãos aí com mais de 80, vai ser um pouquinho difícil, mas pode ser, não pode. São 11 anos só falta 11 anos. Não estou dizendo que Jesus vai voltar, não vai falar na cidade aí que o pastor falou que Jesus vai voltar daqui a 11 anos. Não, se daqui a 11 anos a palavra de Deus estiver traduzida para todos os povos, nós já temos um requisito que Jesus deixou para que ele voltasse. Agora os demais requisitos não me perguntem. Mas se acontecer daqui a 11 anos, sabe o que vai acontecer? Não vai precisar, Jesus não vai precisar dizer para você, olha, hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque diz assim, eis aqui um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos iremos para o paraíso, mas todos seremos transformados. No momento, vejam como é interessante, no momento, para frisar mais ainda, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, né? Pisca o olho aí. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos, os que estão no paraíso, ressuscitarão incorruptíveis. Não haverá nada que possa comprometer essa estrutura espiritual. Não tem defeito, não tem doença, não tem problema nenhum. Incorruptível. Mental, espiritual, emocional. Né? O corpo não sei como é que fica, né? Não sabemos como é. É um corpo espiritual. Não sabemos como é que é. Mas sabemos que ele existe. Então, ao som da última trombeta, aqueles que estiverem no paraíso serão ressuscitados. Nós, Paulo esperava que no tempo dele já aconteceria isso. Nós, vamos falar nós seremos transformados. Não vai precisar morrer. Se Deus quiser, nossos filhos não vão precisar disso não. Agora nós, quem tiver viver mais 11 anos, mas não estou dizendo que daqui a 11 anos, pode ser 20, 30, 40, pode ser 50. Deus deixou bem claro que ninguém pode marcar a data da volta de Jesus. Porque é necessário que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Não haverá mais morte. Acabou, né? Acabou a humanidade aqui na terra. Os que estiverem com Cristo vão estar com Ele. Os que não estiverem, irmãos, Daniel já sabia disso. Daniel viveu 2.500 anos antes de nós. Ele já sabia disso. Tem gente que não sabe ainda. Daniel já sabia. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Só existem duas alternativas. Ou você crê em Jesus e você tem a vida eterna, ou você não crê em Jesus e você vai passar vergonha a vida inteira, a eternidade. Muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, não vai ter condições, não vai ter chance. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que joga para a vida eterna. Ele cuida de você nesses próximos anos que você vai ficar aqui na terra e depois eternidade. E tem gente que não quer saber ainda, né? E você é interessante que a primeira grande bênção que Apocalipse fala da primeira igreja, a primeira bênção que ele fala para a igreja, que é a igreja de Éfeso,
Jesus fala com quantas igrejas? Com 7. Cada uma delas ele dá um aspecto da nossa reconciliação, da nossa salvação, da nossa eternidade. E o primeiro aspecto da nossa eternidade é quando diz assim, quem tem ouvidos ouça. Você tem ouvidos? Ouça. Que o Espírito diz às igrejas, quem são as igrejas? Somos nós, não é? E diz assim, ao que vencer, dar-lhe comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, a primeira grande bênção que nós recebemos é, ao crermos em Jesus, é a eternidade. Todo mundo pode dizer amém? Amém. Então, glória a Deus. Amém. Agradecemos a Deus, todos vocês que estão nos visitando, né, que estão conosco, e que junto conosco disseram também amém. O que vocês disseram amém? Eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição. Então você vai levar 2 palavras desta noite. Jesus, ressurreição. Jesus, ressurreição. Você fala, mas eu ainda vou viver muito tempo, vai dar chance de eu escolher. Não importa. Não importa quanto tempo você vai viver ainda. O importante é que hoje você já usufrua Jesus e a ressurreição. Jesus, a ressurreição. Graças a Deus que nós podemos ir para nossas casas e viver esta semana dizendo, a minha vida vai ser sustentada por Jesus e a minha esperança que não falha é a ressurreição. Ressurreição de um corpo, a Bíblia não valoriza tanto isso, tanto que ela passa quase batida às vezes. Passa rapidamente por esses acontecimentos. Não que eles aconteceram, Jesus fez. Mas quando fala da ressurreição espiritual, a Bíblia faz questão de gastar tempo, de gastar palavra, de gastar mensagem, de gastar informações, para que eu possa então estar devidamente informado. Mas não basta informação, eu preciso vestir a informação, né? E nós vestimos essa informação hoje. Ressurreição, Jesus. Jesus, ressurreição. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que foi pregada pelos discípulos ao ponto de enfrentarem perseguição e serem presos, mas mesmo assim eles continuavam anunciando, eles não podiam deixar de falar daquilo que eles tinham experimentado, que é o nome de Jesus, esse nome precioso. Nós temos tantas marcas nesse mundo que são famosas, importantes, mas nada se compara com o nome de Jesus para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos, para as pessoas com quem nós trabalhamos. Só o nome de Jesus pode resolver questões que surgem todos os dias. E te louvamos porque podemos vincular o nome de Jesus de uma forma perfeita, porque ele é feito pelo Espírito Santo, com ressurreição. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada servo teu, que vamos levar para as nossas casas, cada dia mais, o nome de Jesus, cada dia mais, a alegria da ressurreição, no poder do Espírito Santo, em nome do teu Filho que oramos, amém.